Gente, então vamos lá. O objetivo aqui comigo, tá? A gente ir sempre sintonizando bem aí com o estilo da sua banca, Quadrix, e os assuntos que são realmente mais cobrados, tá bom? Na tela, então, vem comigo. Pronto, vamos que vamos. Olha só, tem novidades aí com a nossa assinatura ilimitada, novas ferramentas, tá? E aprimoramos ainda mais aquilo que já temos. E vamos lá, aproveite. Aproveite também e inscreva-se aqui em nosso canal do GRAN no YouTube, que quando você se inscreve, aí você não vai perder as aulas, né? Porque quando você está inscrito, está inscrita, o YouTube consegue avisar você, tá? E o like, pessoal, né? Sempre é importante, tá? É assim que o YouTube avalia se a gente está realmente ajudando você, é por meio do like, tá? Ok, e por acaso deixa eu ver como é que tá aqui, nós somos 19, 20 aqui ao vivo, quero ver quanto é que tem de like aqui, 17 likes. Só mais 3 likezinhos aí, ó, pra gente chegar a 20, né? Vamos? Laivanilda, que honra assistir, ok, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho aí, tamo juntos. Então vamos para nossa língua aqui. Eu estou à sua disposição também nas minhas redes sociais, tá? A gente pode se falar aí pelo Instagram, pelo Facebook, você pode sim falar comigo e é fácil de você me encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube também, tá? Procura desse jeito aqui, Professor Márcio Wesley, desse jeito você vai me encontrar nas redes sociais todas, tá? E no meu canal aqui no YouTube também. Muito bem, né? Vamos então partir para cima aí. Tendências da língua portuguesa na banca Quadrix e uma revisão prática em questões e dicas quentes. Primeirinha. Prova do CORE, Rio de Janeiro, 2025, a questão recente. E aqui o enunciado, vamos direto para ele. O termo, abre aspas aqui, olha, de várias partes do mundo é o que? É o que? A, B, C, D, E. É o estilo exatamente como vai ser a sua prova de múltipla escolha A, B, C, D, E. E você olha as opções, olha o que ele está perguntando, se ali é um complemento nominal, se ali é um adjunto adverbial, se ali seria um objeto indireto, seria um predicativo do objeto, seria um adjunto adnominal. Eita, ora. Então vamos conferir. No texto comigo. O comércio na Europa cresceu significativamente a partir do século XI, especialmente com as feiras medievais que reuniam mercadores de várias partes do mundo. E aí a parte sublinhada é o que ele quer analisar, né? Bom, quando a gente quer analisar, então, tem que verificar com qual palavra está relacionado. O que ele sublinhou estaria ligado com qual palavra? Será que é reuniam? Você vai falar o verbo, então, e dizer assim, reuniam de várias partes do mundo? Ou você vai dizer mercadores de várias partes do mundo? A relação é aqui, concorda comigo? Você está ligado com a palavra mercadores, não está? Então, eu vou dizer primeiro que palavra é esta, a palavra mercadores. É uma profissão, você concorda comigo, né? O mercador. Então, nós temos aqui um substantivo. A palavra mercador é um substantivo e são pessoas, né? Os mercadores são pessoas, portanto, um substantivo concreto. Sim, era importante aqui você ver que é um substantivo concreto. Por quê? Porque quando você sabe que aqui é um substantivo concreto, o que você vai escrever acompanhando aqui o concreto só pode ser adjunto adnominal. Só pode ser, não tem como ser outra coisa, tá? Se o substantivo que tinha aqui antes era concreto. Então, respondeu logo letra E, né? Maravilha, tá? Então, professor Márcio, é assim? Quando eu perceber que uma palavra é substantivo concreto, o que vai aparecer em volta dela aí só pode ser adjunto adnominal? Resposta, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Como a questão já colocou em pauta aí, né? As opções com complemento nominal, com adjunto adverbial, ali, objeto indireto e tal, vamos fazer também uma revisão aí com algumas dicas. E a próxima questão eu já coloquei também com essa mesma análise, né? Da diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal, tá?
Ok, Alisson, então já foi na letra E, parabéns. Jean Gabriel, muito bem, tá? Tayene Correia, ok, falou. Jean Gabriel, né? Praticando, né? Isso. Aqui não foi essa ideia, não, tá? A gente olha para o que está sublinhado aqui, Jean. O que está sublinhado é de várias partes do mundo. Essa parte sublinhada é o que ele está querendo analisar. Essa parte sublinhada não está dizendo quem é praticante de ação, não. Essa parte sublinhada está dizendo outro sentido diferente, tá? Não é praticante de ação, não. O sentido aqui é de origem, tá? Origem quer dizer, de onde que são esses mercadores? De onde que são esses mercadores? Resposta, eles são de várias partes do mundo, tá? De várias partes do mundo. É isso, ok? Ah, tá. Márcio, mas mercadores é praticante da ação. Sim, você pode falar que sim, mas a pergunta não foi, tá? Essa palavra mercadores, a pergunta foi o que estava sublinhado, ok? Essa análise de ver quem é o agente, né? Essa análise aí é para você ver se a parte sublinhada tiver um sentido de agente, tá? É uma garantia de que essa parte sublinhada, então, seria um adjunto adnominal, ok? Mas lembre-se, não é o único sentido possível para um adjunto adnominal. Não é o único sentido, ok? E aí vamos fazer então essa revisão, né? Entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Bora fazer essa revisão? Tá? Preparei para a gente já aqui, né? Que aí a questão seguinte a gente vai tirar de letra, ó, tá? Então, revisando aqui essa diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Olha só. A diferença entre os dois, entre o complemento nominal e o adjunto adnominal, é baseada em dois critérios, tá? Resolvem bastante aqui a nossa vida. Dois critérios são suficientes para você fazer essa diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Quais são os dois critérios que dão essa diferença com segurança, tá? Um critério é o sentido e outro critério é a relação que você estabelece com outras palavras da frase, tá bom? Então, tem que olhar os dois critérios. Você não pode olhar apenas um critério e já querer sair com a resposta, porque se você olhar só um critério, se você olhar só o sentido, tá? Não vai resolver, você pode errar. Se você olhar somente a relação, esquecer de olhar o sentido, também existe perigo de errar, tá? Então, tem que olhar os dois critérios. Então, vamos falar aqui, qual é a diferença nesses dois critérios? O complemento nominal, eu gosto de começar pelo complemento, porque o sentido do complemento nominal é único, tá? O complemento nominal só tem um sentido, é o sentido de um passivo, é o sentido de um alvo, tá? Ele recebe, ok? Já o adjunto adnominal, ele vai ter outros sentidos, vários outros sentidos, tá bom? Vários outros sentidos. E esses sentidos podem ser tão diversos, olha, né? A ideia de posse, a ideia de um agente, a ideia de uma característica, podem ser vários sentidos, desde que seja diferente. Diferente do sentido que é o complemento nominal, né? Que não seja passivo, tá bom? Quando for passivo, fatal, você vai ter um complemento nominal. Agora, qualquer outro sentido diferente do passivo, qualquer outro sentido, tá bom? Aí você vai ter o adjunto adnominal. Mas escuta, eu falei que não basta essa diferença, não foi? Não basta essa diferença, tá? A gente ainda tem que olhar a relação. E o adjunto adnominal tem uma relação única. Ele só se liga com um tipo de palavra. Ele só se liga com substantivo, qualquer que seja o tipo de substantivo. Escutou o que eu falei? Qualquer que seja o tipo de substantivo, não importa, tá bom? Pode ser concreto, pode ser abstrato, também pode, tanto faz, tanto faz.
Márcio, mas você falou que quando é concreto ali, ó, na questão, eu vi, professor, você falou aqui, ó, quando o substantivo é concreto, então, né, quer dizer que já vai saber que depois dele vai ter um adjunto adnominal. Sim, quando é concreto, ok, tá? Mas não quer dizer que o adjunto adnominal, ele só pode se ligar com o concreto aqui, não. Ele pode se ligar com o abstrato também. Calma que eu vou dar exemplo aí, calma, tá? Na relação, o complemento nominal tem outras articulações na frase. O que ele faz? Ele vai completar o sentido de alguns tipos de palavra. Ele vai completar adjetivo, ou ele vai completar um advérbio, ou ele vai completar um substantivo, mas aí só se for abstrato, tá? Só se for abstrato, desse jeito, ok? Pronto, vamos exemplificar o negócio, né? Vamos aqui colocar um exemplo bacana. Se eu escrever para você assim, houve, verbo haver, houve, novo envio de tropas, novo envio de tropas dos Estados Unidos ao Irã. Ok, dos Estados Unidos ao Irã. E eu quero saber aqui, eu vou sublinhar, eu quero saber de tropas, que função será que tem isso, tá? Eu quero saber também aqui, olha, dos Estados Unidos, tá? Que função que tem isso? E quero saber também aqui, por último, ao Irã, né? Qual seria aqui complemento, qual seria aqui adjunto, adnominal, tá? Bom, diga-me com quem você anda e eu vou dizer quem você é, tá? O primeiro que eu marquei aqui, de tropas, está relacionado aqui palavra. Houve? Não é houve de tropas, não. É o envio de tropas. Márcio, envio não é o verbo enviar? Não, envio aqui não é o verbo, não, tá? Olha só, acompanhando a palavra envio, eu tenho aqui novo, que é um adjetivo, né, pessoal? Novo é um adjetivo, qualifica. Se você qualifica, porque com certeza aqui o envio é um substantivo. Para receber um adjetivo, né, tem que ser um substantivo. Ah, tá. E aí, quando você pensa no envio, você não desenha o envio, desenha? Oi, professor, eu desenho. Opa, se você desenhar, você desenha talvez os navios, os aviões, né? Você desenha coisas concretas, mas o envio mesmo não. O envio é abstrato, tá? E uma dica para você, uma dica. Quando o substantivo tem origem no verbo, né? Como aqui é o caso, você sabe que existe o verbo enviar. E aí o envio veio desse verbo, não veio? Quando o substantivo veio do verbo, ele é um substantivo abstrato, tá? Márcio, então, é abstrato, quer dizer que depois aí já vai ser complemento nominal. Não basta. Lembra que eu falei que não é só você olhar a relação, tá? Não é só olhar a relação. Tem que olhar o sentido também, tá legal? Então, agora que eu sei a relação, que eu estou ligado aqui com o abstrato, né? Eu vou perguntar, e aí, qual o sentido aqui dessas tropas? Essas tropas estão fazendo envio? Elas enviam ou elas são enviadas? Tá? Elas enviam ou elas são enviadas? Vamos ler a frase e pensar nisso aqui? Olha só, eu falei que houve novo envio de tropas dos Estados Unidos ao Irã. Você percebeu que as tropas foram enviadas? Você percebe esse sentido que elas são passivas aqui nessa história? Elas foram enviadas, não é isso? Então, é o alvo, é o passivo, você tem aqui um complemento nominal. Caramba, professor, agora faz sentido, né? Tá? Agora faz mais sentido. E esse outro trechinho aqui, olha, com o que ele está relacionado, tá? Sempre pergunte assim, olha, sempre pergunte assim, diga-me com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Será que é o envio dos Estados Unidos ou é a tropa dos Estados Unidos? Opa, eu percebi que é aqui, professor Márcio, é aqui que tem a ver, ó, são as tropas dos Estados Unidos. Você percebe que o sentido aqui é que as tropas pertencem aos Estados Unidos, né? A ideia de posse, né? Que pertence a eles. Se a ideia de posse, eu estou aqui, olha, tá? Olha o sentido, né? Posse. Então, aqui eu tenho adjunto adnominal. Maravilha. E sobrou lá no final, né? Nossa última parte que eu queria analisar, ao Irã. Tá, e aí com que palavra que eu ligo isso aqui? Será que é Estados Unidos ao Irã? Faz sentido aqui não, né, gente? Ó. Será que é tropas ao Irã ou é o envio ao Irã? Opa, faz sentido aqui, pessoal, ó.
Concorda comigo? Que é o envio ao Irã, tá? E aí agora você entende que é para lá que vão as tropas, não é para lá? Então, o alvo, né, para onde você manda as tropas, tá? É, né, recebe lá, não recebe lá? Lá eles recebem as tropas, não é? Recebem lá, não recebem? É passivo, tá? Então aqui é complemento nominal. Caramba, professor, então pode ter na mesma frase dois complementos nominais assim? Pode, pode. Pode ter até mais do que dois, pode ter três, quatro, não tem problema, tá? E adjunto, Márcio, então espera aí. Quer dizer, professor, que é desse jeito aí, quem vai vir primeiro depois do abstrato, professor? Quem vai vir primeiro é o complemento? Não, não tem ordem para você falar quem vem primeiro e quem vem depois, não, tá? Depende de cada frase, depende de cada texto, ok? Então, o objetivo dessa telinha aqui, olha, você está vendo agora, era revisar a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. E sim, a banca Quadrix cobra isso. Você viu agora uma questão e você vai ver agora outra questão desse mesmo assunto, tá? Para a gente ficar bem craque nisso aí. Quer fazer um print aí, pessoal? Print dessa telinha, tá? Oi, Aline, né? Serve sim para técnico, para todos, porque é português, né? Português está igual, o conteúdo é padrão para todo mundo, tá? Português é para todos. Né, Jean? Isso aí, é para geral, tá? Ok, ok, ok. Printou aí? Pronto? Vamos para frente? A próxima questão, então, ainda é nesse assunto, tá? Vamos lá ver, então. Próxima questão. Aqui está, olha. Prova recente também, agora já 2025, CRF do Mato Grosso do Sul. Ele falou aqui no trecho. Ministra avalia que essa foi uma escolha importante em atenção ao envelhecimento da população, a expressão da população que ele quer saber agora. Exerce qual função sintática? Vamos ver? Faz daquele jeito que eu falei, né? Diga-me com quem você anda, eu direi quem você é, tá? Então, ele quer saber isso aqui, ó, da população, com o que está relacionado? Está relacionado aqui, você concorda que é o envelhecimento da população? Aqui? Então, eu tenho que falar primeiro que palavra é essa aqui, envelhecimento, ó. Tá vendo que tem artigo acompanhando, tá vendo? Ah, então essa palavra envelhecimento é substantivo. Existe um verbo, não existe um verbo, pessoal? O verbo envelhecer, né? Existe o verbo envelhecer, tá? Então, envelhecimento é o substantivo que veio do verbo, tá? É um substantivo abstrato. Ah, tá. Olha aí, é abstrato, ok. Mas só porque é abstrato, já vai pensar que depois é um adjunto adnominal? Espera aí. Pergunte aqui, pergunte. Essa população aqui, ela envelhece? Escuta a pergunta. Olha a pergunta. Essa população aqui, ela envelhece ou ela é envelhecida? Você envelhece? Pensa em você mesma, você mesma, você envelhece? Ah, se eu envelheço, não, né? Eu fico mais experiente, fico vintage, né? Mas então, a gente envelhece, né? A pessoa envelhece, não é envelhecida. Só completando a palavra aqui, pronto, tá? Né? A pessoa envelhece, como quem é o sujeito também, tá? Se eu colocasse o verbo, estou falando se eu colocasse o verbo, tá? Se eu colocasse o verbo, eu ia dizer que a população envelhece, tá bom? Como sujeito agente. Ah, não é passivo aqui, pessoal, ó, a população, tá? Não é o sentido que ela é envelhecida, que ela sofre ação, não, tá? Então, é sim um adjunto adnominal outra vez. Sim, outra vez. Márcio, mas não tem nenhuma questão com exemplo de complemento nominal? Resposta: tem sim. E aqui nessa frase eu já quero aproveitar que a gente consegue mostrar um exemplo de complemento nominal, tá? Olha aqui na linha anterior, olha aqui, no final da linha anterior, a palavra atenção. A palavra atenção é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato. Você não desenha a atenção. Você escutou que eu já dei uma dica, tá? A dica que eu estou falando é que quando você não desenha, é porque é um substantivo abstrato, tá? Quando você não desenha, né? Ah, não, eu não desenho a mula sem cabeça. Opa, claro que desenha. Se a pessoa souber desenhar a mula sem cabeça, desenha, né? Ah, mas não existe mula sem cabeça, professor. É, você tem razão, é mitologia, né? Mas a gramática define como substantivo concreto. Eu falei concreto, tá? Concreto. O substantivo que é nome de um ser com existência própria ou imaginária. Seres da mitologia também. São substantivos concretos, ok? Ah, então é quando eu não desenho mesmo. A atenção, por exemplo, é que eu não desenho, tá? A atenção é um abstrato.
Aí eu olho depois o que está escrito aqui, gente. Atenção ao envelhecimento, não é? Olha só, quando eu olho a palavra anterior aqui no final da linha, atenção, eu entendo que essa atenção vai para onde? Essa atenção vai para onde, gente? Essa atenção vai para o envelhecimento, você concorda? O envelhecimento aqui não é quem recebe a atenção? Sim ou não? É, não é? Recebe a atenção, tá? Recebe, portanto, é passivo, não é isso? É o alvo da atenção, concorda comigo? Ah, por isso que aqui é complemento nominal. Ah, olha que legal! Caramba, professor, então, mas Márcio, o envelhecimento é complemento nominal e essa palavra tem depois dela lá, né, um adjunto. Sim, sem problema, tá? Sem problema. A gramática é assim, tá? Muito bem, muito bem. Beleza, né? Ok, tudo bem, tudo bem. Participando e a gente se envolve, aí fica, né, mais interessante aí, Jean Gabriel, tá? Letra D aí, Alisson. Opa, meu Deus, não, ali agora a população que ele pediu, a população que ele pediu. A população é a adjunta de nominal, tá bom? A população é a adjunta de nominal, tá? Ah, professor, eu pensei que você ia dar um exemplo na primeira questão que foi adjunta, agora ia ser complemento aí, né? Então, cuidado, tá? Cuidado com esse tipo de raciocínio, tá? Ok? Eu aproveitei a questão para mostrar aqui, olha, que tem um complemento nominal nessa palavra envelhecimento, tem, tá? Mas aqui ele pediu para analisar a população. A população é a adjunta de nominal. Resposta letra B de bora gabaritar, tá? É, né, a banca Quadrix realmente ela gosta de uma análise sintática, né, rigorosa aí, tá? E essa diferença cai, tá bom? Joia, pessoal, como é que é? Nós somos quantos aqui? 30. Estamos aqui ao vivo, começamos às 8 horas, é uma maratona, são professores em sequência, eu sou o primeiro aqui, comecei com a língua portuguesa, eu vou com vocês aqui ao vivo até perto das 9 horas, 8h55 mais ou menos, tá? Fazemos uma pausa para trocar o professor, ok? É uma troca de professor aqui. Às 9 horas você tem a aula com a professora, aqui logo na sequência, é a professora Loiane Guedes, com os conhecimentos específicos da parte 1. Depois tem a Rebeca Guimarães, né, com o PDPM, tá? Políticas Públicas para Mulheres. E em seguida o Carlinhos chega aqui às 11 horas com conhecimentos específicos da parte 2 e Marcos Soares estará com vocês aí ao meio-dia com a Lei Orgânica do DF. Só vai terminar a 1 hora da tarde hoje, tá legal? Deixou seu like aí, pessoal? Nós temos 29 likes aqui que eu tô vendo, né? Mas sempre pode melhorar, tá? Sempre pode. E você já se inscreveu no canal do Gran? Inscreva-se, tá? Quando você se inscreve, você recebe alertas do YouTube para não perder nossa aula, tá legal? Outra questão aqui, vamos lá, nossa banca, no estilo que vai ser sua prova, A, B, C, D, E, olha aí. No trecho, reza a lenda, no primeiro dia de dezembro, a primeira criança que subir no pé de goiaba ou de manga, tá, fecho aspas, ele quer saber qual o sujeito da forma verbal reza, tá? Qual sujeito? Então, vamos fazer logo a pergunta, né? Vamos fazer logo a pergunta assim, olha, antes do verbo você pergunta quem é que reza, não é isso? Quem é que reza, tá? Vamos ler a frase então com essa pergunta na cabeça. Ó. Quem é que reza? Vamos lá? Então, abre aspas e a frase dele. Reza a lenda que no primeiro dia de dezembro, a primeira criança que subir no pé de goiaba ou de manga e tal. E aí, resposta, quem é que reza aqui, pessoal? A lenda. A lenda reza. Uai, professor, mas aí como é que é esse negócio, uai? Porque eu rezo um Pai Nosso, eu rezo uma Ave Maria, sei lá, faço uma oração, né? Mas aqui esse verbo rezar não está no sentido de fazer uma oração. Não, tá? Nós também usamos o verbo rezar na língua portuguesa para dizer que é o que consta, é o que está escrito. Você pode falar, por exemplo, que a lei reza que tal coisa, né? Pode dizer, a Constituição reza que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. A Constituição reza isso, quer dizer o que ela estabelece, a Constituição, né, tem isso escrito, registrado, tá? Então temos aqui o verbo rezar nesse sentido. E não apareceu um complemento, não, tá? Ele aqui está usado como verbo intransitivo. A lenda aqui é o sujeito. Professor, intransitivo? Não. Preste atenção, olha só.
Se você colocasse na ordem direta, tá? Começando com o sujeito, você ia escrever assim: a lei reza que no primeiro dia do mês, a primeira criança, não sei o quê, tá? Tudo isso até lá no final, palavra manga, ia ser o complemento. Você ia completar o verbo rezar aqui com o que tem na sequência, tá? Existe sim um complemento. Vai dizer que a lei reza isso. E eu com a lei na cabeça, né? Falei aqui lei, né? A lenda, professor Márcio, a lenda, né? Então, sim, existe um complemento e o seu complemento é representado por uma oração aqui na função de objeto direto. Pronto, o sujeito é a lenda. Descobrimos o sujeito. Agora vamos ver as opções. A letra A fala que é um sujeito simples e é verdade. Só tem o núcleo, a lenda. Mas a letra A também fala que é implícito. Implícito quer dizer o sujeito estaria oculto, né? Não estaria escrito. Oi? Aí ele falou besteira, né? A letra A está fora. A letra B falou que o sujeito é um termo que não se pode determinar. Não se pode determinar, ou seja, não pode conhecer. Não tem como você conhecer, não sabe qual é o sujeito. Como não? A gente acabou de achar lá o sujeito, né? É a lenda. A letra C fala que é um termo que sofre a ação do verbo. Se ele sofre a ação do verbo, você tinha que estar numa voz passiva. Mas a frase lá estava numa voz passiva? Resposta: não. Ele colocou a lenda como quem faz a ação de rezar, que é estabelecer algo, a lenda, né, diz isso, a lenda reza tal coisa, a lenda como quem pratica a ação, a lenda como sujeito agente, portanto a frase dele estava numa voz ativa e não passiva lá. Letra C fala que é um termo oracional, quer dizer que o sujeito é uma oração lá? Não, o sujeito não é oração, é só a palavra lenda, tá? É só. Então sobrou letra E, olha aí. É uma expressão com núcleo substantivo. Qual substantivo? A palavra lenda, né? Posposta, quer dizer escrita depois do verbo, e foi, né? A frase tinha começado lá com o verbo rezar e o sujeito apareceu escrito após o verbo, e sim, tá? Portanto, letra E. Olha aí, né? Olha aí, a nossa banca caprichou. Fez uma questãozinha que não era só classificar o sujeito, era também analisar o que que tinha lá dentro, se era uma oração, não, se era, né, um substantivo no núcleo, tá? Letra E, né, Jean Gabriel? Oi, Tayene. Sim, letra E, parabéns. Muito bom, Edilene Botelho, tá com a gente aí, Edilene. Bem-vinda, bem-vinda, tá? Vamos que vamos, cada vez melhores, cada dia a gente está superando, né? Aproximando melhor aí para gabaritar. Beleza, vamos lá. Olha aí, né? Mais uma aqui da nossa banca CRM do Espírito Santo. E ele pede: assinale a opção em que são respeitados os princípios da concordância verbal. O que que nós temos de observar na concordância verbal? Nós temos de observar sempre qual é o sujeito. E ainda mais, depois que eu achar o sujeito, eu tenho que procurar dentro do sujeito qual palavra que é o núcleo desse sujeito para fazer a concordância corretamente, né? O verbo tem que combinar com o núcleo do sujeito, tá? Então vamos lá. Achar aí cada verbo, né, e ver como é que tá a conjugação dele, tá? Vou ler as frases, tá bom? E aí depois a gente vem analisando. Você já pode depois colocar sua resposta aqui no chat. Letra A. Só vou marcar os verbos, ó. Considerando as questões culturais, pode-se dizer que ainda faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais clara e rígida acerca do luto parental. Letra B. Como se tratavam de questões familiares muito íntimas, sugeriu-se o estabelecimento do espaço físico e tempo reservado à reunião. Letra C. Com a atuação do tempo e o estabelecimento de forte rede de apoio, todas as dores haviam desaparecido, exceto as saudades lacerantes do filho. Estou só marcando os verbos aqui para você, né, já olhar o que está certo aí. Letra D. Os devidos cuidados de acolhimento mantêm-se legalmente após o retorno da parturiente internada ao seio familiar. Letra E. Já devem fazer uns 10 anos da última atualização acerca do conceito de saúde, englobando, é verbo, sim, os aspectos físico e mental do indivíduo.
Esses verbos, então, que eu marquei, né? Tem que observar se eles estão aí combinando corretamente com o sujeito de cada verbo. O que você me diz aí? Qual que você acha que está certinha, respeitou a concordância verbal, concordou, combinou esse verbo com seu sujeito aí? Pode falar aqui no chat, estou esperando, estou acompanhando vocês ao vivo aqui. É questão desse jeitinho que vai ter na sua prova aí das sedes DF. Tchan, 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 tchan. Fala, Jean. Oi, Aline Carvalho. Diga aí, Edilene. Cadê Alisson Vieira? Cadê? Fala aí, pessoal. Ó, o Jean Gabriel disse que a letra A tá boa. Jean Gabriel disse que aqui a letra A tá boa. Vocês concordam com o Jean, então? A letra A tá correta? Não, professor, acho que é outra. Então fala aqui, qual que você acha? Ah, eu acho que é a letra C. Não, eu acho que é a letra D. Fala aí. Tchan, 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 tchan. Vamos conferir? Concordância. E aí? Letra? Resposta letra? Ó, também acha que é a letra A, né? Ó, você falou de novo. Gente, a resposta é a letra C. Oxi, professor, como assim? Vamos conferir bonitinho, uma por uma, tá? Vou começar da letra A. Considerando as questões culturais, pode-se dizer que ainda faltam. Mas olha para esse verbo, gente. Faltam. Que coisa que falta aqui, gente? Que coisa que falta? O que falta? Ah, Márcio, não tem os países aí? Tem, só que tem um detalhe. A palavra país está acompanhada com preposição. E quando tem preposição, não é o sujeito. Não pode. Quando tem preposição, não é o sujeito. Gente, uma coisa séria é que sujeito começa sem preposição, tá? Isso aqui ajuda muito nas questões na língua portuguesa. Então, não é para combinar o verbo com países, porque aqui não é o sujeito. Eu vou perguntar de novo. Perguntar aqui atrás desse verbo faltar. Ó. O que falta aos países subdesenvolvidos? Resposta. Está na linha seguinte, olha a resposta. Uma legislação mais clara e rígida acerca do luto parental. É aqui que está o sujeito para o verbo faltar. É isso que falta aos países. É isso que falta aos países. Uma legislação mais clara e rígida falta. A legislação está no singular aqui, tá vendo, pessoal? A palavra legislação no singular, não foi? Né? Ela. Então vai combinar. Ela falta. Ela falta. Ela, a legislação falta aos países. Essas frases invertidas são terríveis, né? Na letra B, pessoal, note que o verbo aqui é tratar, tá? E você tem a palavra ser acompanhando. E quando eu completo o verbo tratar, olha aí, eu trato de que. Tá vendo a preposição? Eu trato de que. Então, você vai encontrar aqui na sequência o seu objeto indireto. É o verbo tratar, é transitivo e indireto. Eu trato de algo. Quando o verbo é transitivo e indireto e você acompanha esse verbo com a palavra ser, o que acontece? A palavra ser funciona aqui como índice de indeterminação do sujeito. Quando o verbo é transitivo e indireto, tá? A palavra ser funciona assim. E quando eu tenho índice de indeterminação no sujeito, a regra é colocar o verbo na terceira pessoa do singular, é tratava. Eu não posso combinar esse verbo com a palavra questões, até porque aqui tem preposição, não seria o sujeito, não, tá? Não é o sujeito quando tem preposição. E o verbo ele tem que combinar com o sujeito, tá bom? Aqui tem sugeriu-se, né, com o pronome se, mas aqui é outro tipo de verbo, pessoal. É o verbo sugerir, ele é um verbo transitivo direto, tá? Um VTD. Ah, então peraí, quando o verbo é transitivo direto, a palavra ser tem outra função diferente, ó. A palavra ser aqui funciona como partícula apassivadora, que significa que ela vai converter aí o que você escreve depois aqui, olha, vai converter em sujeito. O estabelecimento aqui vai ser sujeito paciente. Então, combinou muito bem aqui, combinou, porque é o estabelecimento no singular, não é? Então, sugeriu-se, tá? Beleza. Na letra C, então, Márcio, mas o verbo haver aí, professor? Sim, eu sei, é o verbo haver. Só que o verbo haver aqui não está sozinho, não. Ele não está sozinho, ele está acompanhando outro verbo depois dele, ó.
o desaparecido. Eita, professor, quando é assim, o verbo haver é um verbo auxiliar. Quando ele vem primeiro, tá? O verbo haver vem primeiro, ele é um verbo auxiliar. Quem vem depois dele é o verbo principal. É sempre assim, o verbo que vem depois é que é principal. E daí, professor Márcio? Ué, e daí que agora tem sujeito. Tem, o verbo haver aqui tem, tá? Ele não está sozinho e ele não significa aqui nessa frase existir. Não, aqui o verbo haver não tem sentido de existir, tá? Quando o verbo haver aparece e ele tem sentido de existir, aí sim o verbo haver fica sem sujeito e você tem aquela regra de colocar o verbo haver no singular, quando o verbo haver aparece com essa ideia de existir. Mas só que não foi isso aqui, tá? Você vai encontrar um sujeito aqui, olha, todas as dores haviam desaparecido. Aqui está o sujeito. O que havia desaparecido? Resposta: todas as dores. Então, conjuga certinho aqui, combinando. Haviam desaparecido. Olha que covardia da banca, né, pessoal? Examinador sabe que as pessoas pensam que o verbo haver a vida inteira é um verbo sem sujeito, né? A vida inteira o verbo haver só pode ficar no singular, mas não é assim não, tá? Não é assim não. Ok? Toma cuidado. Na letra D, o que ficou errado? Quando você olha para esse verbo aqui com acento agudo, tá vendo? Com acento agudo, tá? Com acento agudo, ele corresponde a um sujeito no singular. No singular. Ele mantém, no singular. Mas acontece que aqui o sujeito, olha, aparece no plural. Tá vendo aqui, olha? Os devidos cuidados de acolhimento. O seu sujeito está no plural. O núcleo desse sujeito aqui no plural, os cuidados. Então, no plural, eu devo escrever com circunflexo aqui, olha, que é um acento diferencial. Aqui tem que ser com circunflexo, mantém-se. Eita, que um acento pode ser a diferença entre classificar ou não classificar na vaga, né? Misericórdia, professor, né? Tem que enxergar esse acento aí. Na letra E, aqui o verbo devem apareceu acompanhando o verbo fazer, tá? Então, o que veio primeiro, ó, primeiro é sempre o verbo auxiliar, tá bom? O primeiro sempre é auxiliar. O segundo é que é o verbo principal, tá? E aí o verbo fazer está aqui no papel de verbo principal e ele traz o sentido de tempo decorrido, né? Olha o tempo, uns 10 anos da última atualização, tá vendo? Quando o verbo haver está nesse sentido de quanto tempo que passou, ele é um verbo sem sujeito, tá? Um verbo impessoal. E isso aqui não é sujeito não, professor, uns 10 anos? Não, isso aqui não é sujeito não, isso aqui é objeto direto, isso aqui é objeto direto. E a regra do verbo sem sujeito é você deixar no singular. Acontece que ele é o verbo principal, né, o verbo fazer, ele vai transferir essa regra dele para o auxiliar. O auxiliar é que vai pegar a regra e vai ficar no singular. Deve, tá? Não é devem não, tá bom? Corrija aí. Pronto, né? Concordância na veia, tá? Isso aí cai, viu, pessoal? Né, Tayene? Tem que procurar o sujeito de todos os verbos, né? Se a frase tiver dois, como a letra B de bola, sim, a letra B de bola teve dois, você percebeu? Tá? A letra B de bola teve dois. Eu achei, pro tratava-se. Pro tratava-se, o sujeito é indeterminado, né? Pro tratava-se, eu tenho o índice de indeterminação aqui na palavra ser, ó. Aí, para o outro verbo sugeriu-se, né, que era transitivo direto, a partícula se vira um apassivador e você tem um sujeito paciente que está escrito aqui no singular, o estabelecimento. Então, para cada verbo, sim, a gente vai olhando, né, qual é o sujeito e vendo se combinou, tá bom? Oi, Edilene, preposição, né? Tá? Liga-se nesse detalhe aí, viu? Tá? Preposição. Se aparecer preposição, você sabe que ali não é sujeito, não é núcleo do sujeito onde tem preposição. E o verbo tem que combinar com o núcleo. O núcleo é onde você não tem preposição, beleza? Tá? Não é difícil, Alisson? Essa aqui foi puxada e trabalhosa, cansativa essa questão, né? É enorme, muita análise aí, né? Nível alto, né, Jean? Mas é para vocês ficarem lá em cima também, tá? Para vocês ficarem nesse nível aí. O que vier de baixo não vai atingir, tá? Se vier uma prova tranquila, você gabarita. Se vier uma prova difícil, você tá no nível para competir, né? E se vier mais mediana, também você fatura, tá? Próxima aqui, vamos lá. Que o textinho e a questão. Ok. Ele deu a frase aqui no trecho, abre aspas.
O choro médio ou comum consiste numa contração geral do rosto e um som espasmódico acompanhado de lágrimas e muco. Este, no fim, pois o choro acaba no momento em que a gente se assoa energicamente. Ele pede aqui para manter o sentido, ele quer manter o sentido original e a correção gramatical. A conjunção pois, tá? Que está bem ali, olha. A conjunção pois só poderia ser substituída por qual palavra aqui, pessoal? Por qual palavra? Qual palavra que dá para encaixar ali no lugar do pois? Que vai dar o mesmo sentido, tá? Que também fica correta gramaticalmente. Qual palavra você encaixaria ali? Letra A, palavra que. Letra B, por quê. Letra C, com quanto. Letra D, posto que. Ou letra E, malgrado. E aí, Letícia? Né? Vamos para cima. Daqui até setembro vocês estão cobras no português. Cola com a gente aqui. Toda semana tá tendo live, tá? Para sedes DF aqui, tá bom? No nosso canal do GRAM. Então, pensa aí, qual que você marca aqui que tem, né, o sentido igual do pois ali? Tchan, 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 tchan. Bora ver. Tô esperando aqui. Cadê sua resposta? Hã? Olá? Pensando, professor, pensando. Eu acho que não tem resposta aí não, professor. Tem resposta, professor? Uai, tô achando resposta aqui não. Tem resposta. Ó, o Jean Gabriel foi na letra A. O que vocês acham? Concordam aí com o Jean Gabriel? Ah, professor, não achei outra não, né? Uai, botei letra A e aí não tô achando muito bom não. Eu não... Na prova é assim, né? Oi, Débora, letra B, ó, tá? Pessoal, olha bem, olha bem. Escreveu na letra B de bola, escreveu por quê, mas você está vendo que colocou um acento? E além de colocar um acento, deu para ver que tem um espaçozinho aqui no meio? Ou seja, ele escreveu separado, tá? E com acento. Quando é que a gente escreve assim, por que separado e com acento? Quando? Quando é o final de pergunta, tá? É o final de pergunta. A frase é interrogativa. E aí você no final escreve por quê, assim fica com acento. E separa quando é pergunta e no final tem acento, tá bom? Nossa, professor, então para colocar lá no lugar do pois, tinha que ser porque junto, juntinho, né? Igual a palavra pois, que é uma palavra só, não é isso? A palavra pois? Então, eu escreveria uma palavra só, tudo junto, tá? Se fosse assim, sem acento, beleza. Agora, essa letra C, essa letra D de dado e essa letra E, gente, as três são iguais. As três são iguais. As três são conjunções concessivas. As três são iguaizinhas. Elas têm o mesmo sentido. Então não dá para ser resposta, porque acaba que você anularia a questão, né, se fosse assim, com três respostas. Então, por eliminação, sobra a letra A. Professor, mas a palavra que no lugar do pois, Márcio? Sim, e aqui eu vou te mostrar. Nessa tabelinha que eu sempre mostro, tá? Toda aula eu falo, gente, tem que saber as conjunções. Qualquer prova de português, de qualquer banca que seja, sempre está cobrando conjunções. E aqui na primeira lista, ó, conjunções causais. Olha o porquê. Junto, né? Sem acento. Olha o pois que a questão pediu, não foi? Visto que e vai lá na frente, vai lá, olha quem está aqui, olha quem está aqui, olha, a palavra que. Ela pode ser usada no lugar do pois para trazer explicação, tá? E a gente no dia a dia até usa muito. Eu quero te provar que no dia a dia a gente faz isso. Eu vou te mostrar. Você já falou assim com alguém? Olha só, já falou assim com alguém? Olha, fulano, eu preciso ir logo, tá? Com licença, viu? Eu preciso ir logo que já estou atrasado. Eu preciso ir logo que eu já estou atrasado. Já falou assim? Ou já escutou essa frase, mais ou menos? Né? Olha, eu preciso ir logo que eu já estou atrasado. Esse que está exatamente com o sentido do pois, para dar a explicação. Eu preciso ir logo, eu dou a explicação. Pois, né, já estou atrasado, tá? Isso é muito comum, tá legal? E foi a nossa questão, ó, colocar a palavra que no lugar do pois.
Eita, professor, esse negocinho não é de Deus não, né? É, mas até a prova você vai estar bem, tá? Nós estamos agora no final de maio, né? Você tem junho inteiro para estudar, depois tem julho todinho, tem agosto inteirinho. Olha, fica firme, tá? Fica firme. Pode ir devagar no seu ritmo, mas não pare. O importante é não parar. Só continue, continue. Você vai ver, quando chegar a véspera da prova, você vai ter um conhecimento tranquilo, seguro, né? Vai fazer uma prova assim com, eh, com assim agilidade, né? Vai ganhar assim, né? Aquela velocidade para fazer prova, tá? E vai chegar lá com um conteúdo mais dominado, sim. Né, Letícia? Oi, perto da pontuação, sim, ok. Né, Sueli? Bom dia, tudo bem aí? Ok, joia. Vamos lá, mais uma nossa aqui, pessoal. A saideira. Vamos para a saideira? É, porque já está chegando a hora de passar a bola aí para a professora. Então, pessoal, inscreva-se aqui no nosso canal do Gran, que é para você ter sempre aí um aviso do YouTube, né? Quando você se inscreve, o YouTube avisa quando tem live nossa, tá? Toca aí em inscrever-se, vai. E deixa seu like. Como é que tá o like aqui? Eu quero até conferir ainda, né? Tô perto de acabar aqui, como é que tá ficando o like? Deixa eu ver. 29, 30, 40, como é que tá? Olha, 40, cravou exatamente 40 likes aí, tá? Daqui a pouquinho tá a professora Loiane Guedes, com conhecimento específico, parte 1, e segue direto até 13 horas, tá? Vai terminar aí por volta de 13 horas hoje, tá legal? Bora lá na próxima, então, a saideira, ó. Questão seguinte. Tchan, 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 tchan. Pronto. Eita, Lele. Vamos que vamos. O que ele pede aqui? Ele quer a opção correta em relação a aspectos linguísticos do texto. Quando a banca fala desse jeito, né, genérico, como falou aqui, ó, aspectos linguísticos, ela pode cobrar tudo da gramática aqui, pessoal. Tudo. Tá? Uma questão que pode misturar vários assuntos aqui. Letra A pode ser um assunto, letra B pode ser outro assunto. A letra A falou assim: no segundo período, primeiro parágrafo, né, segunda frase, vocábulo mas é empregado com sentido adversativo. Eita, professor, essa aí eu já sei, uai. A conjunção mais, né? Uma conjunção adversativa, professor Márcio. Só que tem um perigo, pessoal, tá? A conjunção mais nem sempre vai ser adversativa. Não, nem sempre. Se você encontrar a palavra mais sozinha, ok, sozinha ela é adversativa, sozinha. E às vezes a palavra mais está acompanhada. Se ela aparecer acompanhada assim, olha, mas também, desse jeito, aí não é adversativa, tá? Aí ela é aditiva. Isso aqui mostra uma soma. Vamos conferir no texto se foi, como é que tá lá? Vamos voltar aqui. Texto. Foi onde é que ele falou? Primeiro parágrafo, né? Segundo período lá. Tá, vamos lá. Então aqui, primeira linha comigo, ó. A inteligência artificial passou a ocupar uma posição de destaque na sociedade, despertando interesse da população em suas mais diversas aplicações. Essa tecnologia que vem evoluindo rapidamente está impactando, olha isso aqui, pessoal, olha, está impactando não apenas a vida cotidiana, mas também a prática da medicina de maneira significativa. Né? Você percebeu que é a soma que ele fala primeiro aqui, ó, primeiro, ele fala não apenas, para depois colocar a soma, ó, mas também, tá vendo? Então a letra A falou besteira, ó, falou que era adversativo e não era, tá? O sentido foi uma soma lá, uma adição. Letra B, que ele fala aqui, vamos ver. Na linha 30, o emprego da preposição a em atividades burocráticas justifica-se, quer dizer, ele quer saber quem que está pedindo essa preposição no texto. Então é pela regência para completar, né? Regência quer dizer que completa. Completa o termo nominal tempo, essa palavra que pede a preposição. Vamos lá ver, na linha 30? Tá, linha 30, aqui, ó. É bom a gente pegar a frase no começo, né? Letra maiúscula. Ao aliviar a carga de trabalho dos médicos, essas inovações permitem que eles dediquem mais tempo à interação com o paciente e menos tempo a atividades burocráticas. Foi aqui que a questão pediu para analisar. Aqui, olha, a atividades burocráticas.
Aí a questão está dizendo que tem aqui uma preposição e que essa preposição é para completar a palavra tempo. É, gente, é daí que vem a necessidade da preposição, é? Você acha que é daqui? Eita! Uai, será que é? Vamos ler de novo aqui, vamos ler. Começa comigo aqui, olha. Ao aliviar a carga de trabalho dos médicos, essas inovações permitem que eles dediquem, olha o verbo, dediquem o quê, pessoal? Dediquem mais tempo, objeto direto do verbo dedicar, não é isso? E quem dedica alguma coisa a alguém ou a outra coisa. É um verbo que vai ter dois objetos diferentes, né? O objeto direto e o indireto. Você dedica mais tempo e dedica mais tempo ao quê, pessoal? Você dedica mais tempo à interação com o paciente. Aqui tem um objeto indireto. Ai, mas não parou por aí. Tá? Ele fala que você vai dedicar mais tempo à interação com o paciente e vai dedicar menos tempo, objeto direto, e vai dedicar menos tempo a atividades burocráticas, objeto indireto. Então veio do verbo lá de trás, ó gente, ó, do verbo dedicar, foi lá que foi a origem da nossa preposição, né? Não foi da palavra tempo que a questão falou não, tá? Não tem nada a ver, né? E tem errado. Letra C. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias. Cuidado com a palavra, gente. A coerência não quer dizer que o sentido precisa ser igual. Eu falei que não precisa, eu não falei que não pode, tá? Então, não precisa ser igual. O que precisa para você falar que está coerente é você ver que tem relação lógica, né? Que não tem contradição. Tá? A frase que não tem contradição é uma frase coerente, beleza? O sentido pode até mudar, não tem problema, tá? Pode mudar ou pode ser igual, não tem. E ele fala então que se você fizer o seguinte, caso o segmento reportam usar, na linha 4, fosse substituído pelo verbo utilizam. Em vez de você falar que reportam usar, você vai falar que utilizam, na linha 4. Vamos lá ver no texto? Confere aqui no texto. Na linha 4, eu vou pegar a frase no começo, que está na linha anterior, aqui letra maiúscula. Um estudo realizado pela Microsoft mostrou que 79% das organizações de saúde reportam usar IA, ou seja, a tendência virou prática. Você reportar usar IA significa que você informa, que você usa. Olha, gente, eu reporto que eu trabalho no GRAM. Eu reporto que eu trabalho no GRAM significa eu, né, dou essa notícia, eu, né, faço o relatório, eu relato. Ah, Márcio, mas aí troca por utilizam, eu não vejo o mesmo sentido falar que utilizam IA e, né, não vai falar que reporta, só vai falar que utiliza. É aí que está o perigo, tá? E a banca vai usar essa, né, ideia que muita gente tem que coerência tem que ser o sentido igual, só que não tem que ser igual. Só precisa ver se tem relação lógica. E tem. Se você nesse lugar falar assim que utilizam, você não vai ver contradição na frase, vai? Vamos falar aqui como é que fica a frase? Ó. Um estudo realizado pela Microsoft mostrou que 79% das organizações de saúde utilizam IA, ou seja, a tendência virou prática, né? Você não tem exatamente o sentido igual, tá? Porque uma coisa é você dizer que as organizações relatam o seu uso, elas mesmas declaram que usam IA. Outra coisa é você simplesmente dizer, não, olha, né, a maioria das instituições utilizam IA, tá? Sim, o sentido muda, mas a pergunta não foi se o sentido está igual, né? Confere aqui na questão, confere. Ele só falou a correção, aqui na questão, ó, letra C, a correção e a coerência, tá? Então, a nossa resposta, letra C, maravilha? Na letra D, confere comigo. As orações. Entretanto, já é possível criar novas práticas a partir de movimentos simples. Fechou aspas. E a outra. Além disso, sistemas de IA estão sendo desenvolvidos. São construídas na voz passiva analítica. Como é que é a voz passiva analítica, gente? A voz passiva analítica é assim, olha. Você vai usar o verbo ser e acompanhar outro verbo no particípio. Tem que ser desse jeito, tá? A primeira frase tem o verbo ser aqui, ó. É,
né? Mas não tem o particípio depois não, ó. Possível. Isso aqui é o adjetivo, né? Possível. Então já deu errado na primeira. Mas será que a segunda tem? Olha na segunda aqui, olha. A segunda tem o verbo ser, sendo, né? É o verbo ser. E tem desenvolvidos, que é o particípio. Ah, então, só a segunda teve a voz passiva, mas a questão falava que as duas, né? As duas, tá bom? Por isso que é falso aqui. E a letra E? No segmento, essa aqui é a letra E, que é a mais enjoada, pessoal. Já estou acabando aqui. A mais enjoada, cuidado com essa letra E, veja aqui. Quando confiar na tecnologia e quando confiar em sua experiência clínica. Ele fala que o vocábulo e, né, a nossa conjunção e, liga por adição, ok, é a conjunção aditiva por excelência, né, ok, até aí é verdade, tá? Duas orações adverbiais de sentido temporal que se subordinam à oração expressa pelo verbo saber. Uai, professor, é temporal. Aí eu estou vendo a palavra quando aí, professor. Então isso é temporal, não é não, professor? Você tem razão que o sentido é tempo, tá? O sentido é tempo. Mas para você falar realmente que a oração é subordinada adverbial, você tem que dizer quando que acontece algo em relação ao verbo saber. Quando você olhar no texto, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Não, no texto é diferente, ó, linha 32. Vamos lá conferir? 32. Aqui, olha, no último parágrafo. Então, ele fala o seguinte: sob o ponto de vista ético, é importante que os profissionais de saúde estejam capacitados para interpretar corretamente os dados fornecidos pela IA e saber. Olha o verbo saber, gente. Saber é um verbo transitivo direto. Você vai saber alguma coisa. Você vai saber alguma coisa. Agora completa. Você vai saber o que aqui, pessoal? Você vai saber isso aqui, ó. Quando confiar na tecnologia e vai saber mais o quê? Vai saber quando confiar em sua experiência clínica. Você vai saber isso. Escutou o sentido? Aqui o sentido é você saber isso. Quando pode trocar por isso, o que acontece? Você pode trocar uma oração pela palavra isso. Você vai ter a letra O, olha a dica, olha a dica. A letra O para lembrar que é oração, tá? Vai ter uma letra S para lembrar que é subordinada, é uma oração subordinada, e vai ter outra letra S para lembrar que é uma oração subordinada substantiva. Ela tem o papel de objeto direto. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva com a função de objeto direto. Não é oração subordinada adverbial. Professor, essa questão aí, misericórdia, Jesus amado, né? Olha aí, caramba, professor, misericórdia, né? Pois é, mas aí você está aprendendo, né? Você sente que, poxa, agora, né, entendi. Ai, caramba, né, não caio mais nessas pegadinhas, tá? E esse é o papel da aula, é levar você a subir seu nível, né, para você brigar aí, né, concorrer realmente às primeiras vagas, tá legal? Essa é a ideia, valeu? Letícia, uma dica para as conjunções é use, use, tá? A gente lembra aquilo que usa. Então, guarda essa tabelinha. Você fez o download do material? Faz o download aí, baixa o material, né? E pega essa tabelinha e use as conjunções. Ah, mas eu não sei, não tenho. Então, coloque hoje a seu serviço, né, o que você tem na mão, um smartphone, né, e comece a ver exemplos com essas conjunções, comece a buscar até dicionários também, que você pode abrir o dicionário online, pode ser o dicionário online, você vai ver exemplos com essas conjunções, você ou copia o mesmo exemplo, ou faz uma frase sua imitando aquele exemplo com a conjunção, e mantém isso como um horário semanal, tá? Semanalmente, se você dedicar aí, né, meia horinha por semana para ver as conjunções e escrever frases suas toda semana, meia horinha, eu garanto para você que daqui até a prova você tem essas conjunções todas aqui na cabeça, tá? E daí é o resto da vida você lembra, nunca mais você esquece e qualquer prova que você pega em português sempre tem questão com essas conjunções, né? Então a dica é use, tá bom? Vai fazer sentido. Pessoal, fiquem agora com a professora na sequência aqui, olha, professora Loiane, tá? E em seguida a Rebeca, depois Carlinhos e fecha com o Marcos Soares. Muito bom dia a vocês, tá? Tchau, tchau.